Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IllustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro Code Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E nesta aula nós vamos aprender como que nós criamos um sistema de avaliação através do JavaScript. É muito comum você entrar em algum site, ao fizer a compra, logo vem ali um e-mail, uma notificação dizendo para você fazer a avaliação daquele produto. E geralmente as avaliações são numeradas de 1 a 5 e para ilustrar isso nós usamos as estrelinhas. É muito comum você fizer essa compra e quando você vai fazer alguma compra, a primeira coisa que você vai fazer é ver a avaliação deste produto, se é bom ou não. Se tiver mais estrelinhas, isso significa que o produto é bom. Muitas pessoas estão recomendando. Então é isso que nós vamos fazer nesta aula, como que nós criamos esse sistema de avaliação. Aqui nós não vamos fazer nenhuma integração com o banco de dados, simplesmente como que nós construímos no front-end, tá ok? E já quero deixar os créditos para essa pessoa que desenvolveu esse código. Eu já sabia desenvolver isso aqui e há diversas formas de nós desenvolvermos esse sistema de avaliação, mas eu quero deixar o crédito para esse canal aqui que desenvolveu esse código e eu vou explicar aqui de como funciona esta estrutura e explicar do meu método usando a metodologia OSI. Se você não sabe o que é essa metodologia, aqui no card eu vou deixar o link para você assistir uma aula completa na prática de como funciona a minha metodologia OSI, tá ok? Então já vamos dar uma olhada aqui no navegador para nós vermos o que nós vamos construir. Então basicamente nós temos as nossas 5 estrelinhas e se nós só passarmos o mouse, como você pode perceber que ele vai preenchendo os espaços vazios das estrelinhas e se clicarmos ele vai ficar marcado esta opção. Se mudarmos, então ele vai mostrar aquela outra opção e assim por diante. Qual que eu clicar aqui, ele vai ficar checado esta opção. Então basicamente isso que nós vamos construir e vamos já dar uma olhadinha aqui no nosso código. Então nós temos aqui a parte principal do HTML, aqui nós vamos usar listas não ordenadas, como você pode perceber aqui, nós temos a tag UL e nós temos as nossas tags LI, que são as listas, e aqui é listas não ordenadas, ou seja, não há numeração, não há nenhuma sequência. Se você entende o básico do HTML, já sabe o que eu estou falando, tá ok? Então aqui é o container principal, onde vai ficar todas as nossas estrelinhas, e aqui nós temos a primeira estrelinha. E como você pode perceber, eu já setei em todas elas as mesmas class, assim nós podemos seletar elas todas de uma única vez. E aqui eu coloquei uma class ativo, onde vai representar aqui essa estrelinha, ela está ativada, ou seja, como se nós tivéssemos clicado nela. Então ela vai carregar o site e já vai mostrar a class ativo. E aqui nós temos um atributo, ou é um atributo personalizável, onde você pode criar o seu próprio atributo. E aqui eu criei esse atributo com o valor 1, e você pode usar qualquer valor aqui e depois captar na hora que realizar o clique e assim enviar para o banco de dados onde você queira enviar, tá ok? E em seguida nós temos aqui a parte dos estilos, as estilizações que estão acontecendo e todo o efeito aqui da nossa estrelinha basicamente está acontecendo somente com o CSS. O JavaScript ele está responsável na parte do clique. Quando estiver clicado, então ele vai deixar checado aquelas estrelinhas e o que estiver em sequência não vai estar preenchido. Então basicamente a maior parte está acontecendo aqui com o CSS, como nós podemos perceber. Eu estou criando uma estrelinha não através de uma imagem, mas você pode fazer dessa forma também, mas simplesmente com um código que é chamado Unicode. Então nós temos aqui um outro tipo de seletor que eu nunca ensinei aqui no canal, mas eu vou explicar em detalhes como que nós usamos esse tipo de operador com o CSS. E aqui ele está acontecendo o efeito através do pseudo class hover e aqui novamente com o pseudo class hover, mas só com o operador till. Eu vou explicar em detalhes isso, tá ok? E aqui logo abaixo nós temos a parte do script. Aqui eu coloquei depois do nosso código HTML, porque ele precisa fazer a leitura do DOM primeiro e depois nós temos a execução do nosso script. E como você pode perceber, aqui estou simplesmente seletando todas as nossas estrelinhas e aqui estou criando um evento de clique e aqui nós estamos seletando a estrelinha principal. Aqui estou captando a class da estrela que eu estou clicando e em seguida nós temos aqui uma condicional. Então aqui ele vai verificar se não tem o ativo, se não tiver ele vai tirar de todas as outras a class ativo e vai adicionar o ativo para ficar checada aquela estrelinha. Mas fique tranquilo, por enquanto, se você assustou com todos esses códigos, não fique preocupado, tá ok? Eu vou explicar em detalhes como funciona isso na prática. Então, desconstruindo o nosso código. Então, nós temos aqui as nossas estrelinhas e se nós passarmos o mouse, então ele vai preenchendo aquelas estrelinhas que estão vazias. E se nós movermos para o outro lado, então o que estiver do lado esquerdo, ele vai estar preenchido, o que estiver do lado direito vai ficar totalmente vazio. E se nós clicarmos, ele vai ficar marcado aquela opção. E como já havia mostrado, cada estrelinha ela está na tag LI, que vai ter a class StarIcon,
e data avaliação, que é um atributo que eu criei, onde cada uma delas vai ter um valor, começando de 1 até o 5, tá ok? Então este é um atributo personalizável, que nós podemos captar essas informações e enviar para o banco de dados ou fazer qualquer outro tipo de manipulação. E em seguida, como que nós estamos adicionando essa estrelinha, nós estamos seletando a própria estrela e nós colocamos o pseudo-elemento before, onde vai ter o conteúdo, que é essa estrelinha aqui, como você pode perceber. Usando esse código, nós vamos ter a estrelinha cheia, ou seja, preenchida. Nós podemos fazer também, fazer o download de uma imagem, você criar essa própria imagem de estrelinha do jeito que você quiser e fazer aqui a importação também. Aqui simplesmente você vai usar o link do seu diretório onde está localizado esta estrelinha. Aqui eu vou usar este código e eu vou mostrar aqui também um site onde você pode captar os códigos de alguns ícones. Assim você não precisa fazer nenhum tipo de importação, somente com o código HTML e CSS que já ele vai ficar ali aplicado esse tipo de ícone, tá ok? Então agora nós vamos do nosso código. Eu já tenho aqui um documento que eu já criei. Aqui simplesmente estou com a estrutura básica do HTML. Aqui não tem nenhum CSS, também não tem nenhum HTML, só a estrutura básica. Então nós já vamos criar a nossa estrutura. Então eu vou colocar o L, vou colocar a class, avaliação, somente para nós identificarmos, tá ok? E agora nossas tags LI. Vou chamar de class, vou chamar de star icon, somente para nós identificarmos ele. E aqui um novo atributo que é a data avaliação. Você pode colocar qualquer valor aqui, mas quando você estiver estudando, eu recomendo que você simplesmente copie, assim como aquele que está ensinando você a fazer os códigos. Assim fica muito mais fácil para fazer a revisão posteriormente, tá ok? Então vamos colocar aqui algum valor e vamos fechar. Aqui eu não vou colocar nada no conteúdo, nós vamos adicionar através do CSS. Por enquanto, aqui no navegador não está acontecendo nada. Nós vamos simplesmente duplicar aqui, 5 estrelinhas. Vamos mudar os valores aqui, colocar 2, 3, 4, 5. Esses são os valores de cada estrelinha. E aqui no primeiro eu já vou adicionar ativo, porque ele vai ficar ativo. E você vai entender já já em detalhes porque eu estou adicionando desta forma. E como você pode perceber, aqui no navegador ele apareceu alguns pontinhos, porque é uma lista não ordenada. Se eu colocar qualquer informação aqui, você pode perceber, ele apareceu pontinho e estas informações, tá ok? Agora já vamos adicionar as estilizações. Vamos aqui na parte de estilos. Aqui eu coloquei no mesmo arquivo HTML, mas você pode criar um arquivo separado e fazer a linkagem aqui. E eu vou colocar, seletar aqui a nossa avaliação container principal. E eu vou colocar um do lado do outro. A forma que eu vou fazer é usando Flexbox. Então vamos colocar avaliação, display, vou colocar flex. Então como você pode perceber, ali ele saiu, ele na verdade está um ao lado do outro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou seletar as nossas estrelinhas e eu vou tirar esse pontinho porque nós não precisamos mais. Vamos colocar star icon. E para tirar aqueles pontinhos que nós não precisamos, nós colocamos list, style, type, tá ok? E eu vou colocar none, então ele vai tirar aqueles marcadores. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou adicionar um border, eu vou colocar um px, porque eu já estou personalizando a nossa estrelinha. Um px solid, eu vou colocar cor branca, já você vai entender. Cursor, eu vou colocar pointer para mudar o mouse quando nós passarmos em cima da estrela. Eu vou colocar o color, eu vou colocar esta cor, FFE 500, que é a cor das nossas estrelinhas. E você vai ver, como você pode perceber aqui, que mudou a cor, então essa vai ser a cor da nossa estrelinha. Então o que simplesmente estou fazendo? Estou tirando o contorno das nossas estrelas, e quando eu passar o mouse, ele vai mudar o cursor do mouse também. E o preenchimento dela, aqui eu não estou falando do preenchimento em si da estrelinha, porque aqui nós vamos seletar uma estrela vazia e uma estrela preenchida. Mas só que esta vazia, ela simplesmente tem o contorno dela, mas só que esse contorno não é uma borda, mas sim que é o preenchimento dela. Mas você vai ver em detalhes também. Agora, antes de continuarmos aqui no nosso código, vamos entender como funcionam os operadores mais e o till nas seletores de CSS, tá ok? Para nós continuarmos aqui depois para aplicar aqui na prática nas avaliações com as estrelinhas. Então, qual é a diferença entre os seletores mais e o till? Então, nós temos aqui um exemplo. Vamos entender primeiro os operadores mais, os seletores. Nós estamos falando de seletores, é toda aquela parte onde vai seletar do nosso CSS. E o mais, ele é o operador que fica ali no meio desse seletor. Mas vamos chamar de seletor para nós compreendermos de forma geral. Então, nós temos aqui duas divs e o restante são a tag p. E vamos seletar agora usando o operador mais. Então o que nós temos aqui? Aqui o objeto principal, o assunto principal desse seletor é a nossa tag p.
tá ok? Então aqui nesse caso, então você já compreende o que vai ser seletado é a tag P, mas nós temos um sinal de mais, isso significa que nós vamos seletar o P que seja adjacente à nossa tag div. Então neste caso, ele vai procurar uma div e em seguida ele vai procurar a próxima tag adjacente a ela, ou seja, uma tag irmão em seguida. Então nós podemos perceber que seletou apenas uma tag P, porque ele está próximo ali da nossa tag div. Então as outras tag P não serão seletadas. Então eles serão seletados somente o próximo elemento. Agora o till, como que nós usamos esse tipo de operador? Então nós temos aqui a mesma situação, onde temos duas divs e aqui nós temos 3 tag P, tá ok? Então o que que nós temos aqui? Como nós seletamos? Nós temos também o objeto principal, que é o P, então nós já sabemos que é ele que vai ser seletado, mas só que ele vai ser seletado também de forma adjacente, mas só que ele vai seletar todos que estão depois da tag div. Então você pode perceber essa pequena diferença, enquanto o adjacente, que é o usado o mais, ele vai seletar somente o próximo, agora o till ele vai selecionar todos que estão depois deles, que são os elementos precedentes, tá ok? E é isso que nós vamos fazer nas nossas estrelinhas. Então aqui temos as nossas estrelas e vamos ver um exemplo aqui. Ao tiver o mouse na segunda estrelinha, nós estamos seletando desta forma. Nós temos aqui o nosso elemento principal, que vai ser star icon. Nós, como podemos ver, tem dois pontinhos ali, before, que é um pseudo elemento, ou seja, naquele conteúdo ele vai ser adicionado essas estrelinhas. Então o conteúdo principal ele vai ser uma estrelinha vazia, que nós estamos usando o código, essa barra ao contrária, a barra invertida, 2606, que é uma estrelinha vazia, ele vai ser precedente ao star icon que estiver passando o hover, ok? Então nós estamos na segunda estrelinha, e o que estiver posteriores a ele, então ele vai ser uma estrelinha vazia. Então isso que nós estamos fazendo, mas quando nós estivermos com o mouse hover. E nós também podemos aplicar essa forma se tiver ativos, ou seja, se tiver uma classe ativo, nós vamos seletar desta forma também, mas que será adicionado através do JavaScript, tá ok? Aqui nós estamos falando de pseudo elemento, pseudo class, mas agora vamos entender como que funciona os pseudo elemento, before e o after. Você vai ouvir muito falar quando você estiver aprendendo CSS. Então vamos ver aqui um exemplo. Nós temos um botão com HTML simples, então vai aparecer isso na tela. E como você pode perceber, eu estou usando a tag button, tá ok? E agora vamos aqui no nosso CSS. Eu coloquei button, estou seletando através da tag. E se usarmos o pseudo elemento before, então ele vai adicionar uma setinha antes do nosso conteúdo. Qual é o conteúdo deste elemento? Que é a palavra enviar. Então antes deste conteúdo, então vai ser adicionada uma setinha. E se nós invertermos, colocarmos after, então neste caso ele será adicionado uma setinha depois do nosso conteúdo, que é o conteúdo enviar. Então você pode perceber que é bem simples como funciona o pseudo elemento before e o after, tá ok? Agora entendido toda essa parte, agora nós vamos voltar no nosso código de novo e agora vamos adicionar os pseudo elemento. Então nós vamos colocar star, vamos colocar icon, vamos colocar before, com a informação que vai ficar dentro do nosso conteúdo. Como você pode perceber que nós temos o nosso LI, aqui não tem nenhum conteúdo, então você pode usar tanto o before quanto o after, que ele vai funcionar da mesma maneira, mas se nós tivermos um conteúdo aqui dentro, então ele vai fazer diferença. Se eu usar o before, ele vai ser adicionado aqui. Se eu usar o after, ele vai ser adicionado depois do nosso conteúdo. Mas como não tem nenhum, você pode usar tanto o before quanto o after. E o que nós vamos adicionar? Simplesmente nós vamos adicionar todas as nossas estrelinhas cheias. E como que nós fazemos isso? Nós colocamos a barra invertida, vamos colocar 2605. Então aqui será adicionado estrelinhas preenchidas. Como você pode perceber, aqui apareceu todas as nossas estrelinhas, mas totalmente preenchida. Mas onde que eu capto todo esse código aqui? Então, como eu já havia falado, eu ia mostrar para você como que nós captamos. Em vez de usar, por exemplo, um link neste lugar de alguma estrela que você já tem no seu diretório, então aqui estou usando por código. Então vamos aqui no navegador. E aqui eu gostei desse site aqui, que nós temos TopTal. E aqui vai ter vários tipos de ícone. E o que eu fiz? Simplesmente pesquisei por star, que é a estrelinha em inglês. E como você pode perceber, temos vários tipos de estrela. E aqui temos a nossa estrelinha preenchida. Vamos clicar nessa estrelinha preenchida. Aqui nós temos vários tipos de código. Temos código Unicode, Xcode, HTML Code. Se você quiser adicionar no seu HTML, diretamente no HTML, então você usa esse código. E se nós queremos também usar através do CSS, simplesmente usamos este código. Então você pode perceber que é bem simples adicionar ícones através de código.
Então por isso que eu estou adicionando essa estrelinha aqui através do código CSS, sem precisar fazer um download de uma imagem e assim demorando mais o carregamento. Claro que é quase imperceptível uma imagem desse tamanho, mas só que quanto mais eu puder usar somente em código, melhor, tá ok? E agora o que nós vamos fazer é colocar todas essas estrelinhas aqui, ó, como você pode perceber, por enquanto, todas as nossas estrelinhas, elas estão preenchidas, mas só que eu não quero que esteja preenchida aqui desta forma. Então o que eu vou fazer aqui no meu código? Eu vou seletar primeiro de acordo com a classe ativa. Por exemplo, se eu cliquei aqui na segunda, se tiver ativo aqui, então as outras têm que estar vazias. Então vamos fazer isso. Então vamos seletar star, icon, ativo. Se tiver a classe star icon e também ativo, quais são os precedentes? O que nós vamos fazer? Vai ser star icon, vamos colocar before, nós vamos alterar o seu conteúdo, vamos adicionar content e vamos adicionar a estrelinha vazia. E como que nós fazemos isso? Vamos colocar a barra invertida, 2606. E como você pode perceber, aqui no navegador, ele já mudou as nossas estrelinhas. Simplesmente todas as outras ficou vazia e é só a primeira que ela ficou preenchida, porque aqui no nosso código, somente a primeira estrelinha que está com a classe ativa, tá ok? E agora o que nós vamos fazer também, aqui nós seletamos somente pelo ativo, agora nós vamos fazer, ao passar o mouse sobre algum deles, o que estiver anteriormente vai ficar preenchido e o que estiver posteriormente vai ficar vazio. Então como que nós fazemos? Usamos o pseudo-elemento, star icon. Agora o pseudo-elemento nós usamos somente 2 pontos, uma vez só, colocamos hover, que é para passar o mouse. Agora todos os elementos precedentes a ele, então vai ser vazio. Então aqui vai ser a mesma coisa. Então nós copiamos esse código, nós colocamos aqui. Então se formos aqui no navegador ainda não vai acontecer. Por quê? Porque eu primeiro preciso preencher todos eles para depois ele aplicar o hover. Como você pode perceber, o primeiro ele já está seletado. Então nós simplesmente fazemos isso no nosso código. Vamos voltar aqui, vamos colocar avaliação, hover. Ao passar o mouse sobre os nossos elementos container, o principal, agora vai ser aplicado nas estrelas, vai ser a mesma coisa, mas só que em vez de ser vazia, nós vamos colocar preenchido. E o preenchido é o 2605. Então vamos voltar aqui no nosso código. Como você pode perceber, por enquanto não está acontecendo nada, mas ao passar o mouse, todos eles estão seletando de uma única vez, ou seja, no container principal, ele preencheu. Por enquanto ele só está preenchendo todos, mas vamos voltar aqui no nosso código, o que nós temos que fazer? Ele está tentando aplicar os elementos anteriores preenchendo e os posteriores vazios, mas só que aqui ele está abaixo. Então o que nós temos que fazer? Simplesmente inverter essa parte, então ele vai funcionar corretamente. Então vamos voltar aqui no nosso código. Como você pode perceber, ele está aplicando normalmente aqui o preenchimento das nossas estrelinhas e os que são precedentes está deixando vazia. Agora o que precisamos entender é simplesmente aplicar o clique, tá ok? Mas vamos entender a lógica do que eu estou aplicando aqui, tá ok? Para você entender realmente como funciona a avaliação de estrelinhas. A lógica das avaliações. Então nós temos aqui as nossas estrelinhas que por enquanto estão todas vazias. É só o primeiro que vai ficar preenchido. Mas vamos imaginar que aqui no 3, na estrelinha 3, nós queremos clicar nela e avaliar através do 3. Então qual que é a lógica? Então ele vai verificar se existe a classe ativo. Então neste caso ele não existe a classe ativo, somente no primeiro que existe. Então ele vai dar uma mensagem dizendo que não tem, tá ok? Isso aqui é a questão da lógica, nós estamos entendendo a lógica primeiro. Então o que ele vai fazer? Então nós vamos tirar todos aqueles que possuem a classe ativo. Então o primeiro ele tinha a classe ativa, então será tirado. Então esta é a lógica. Primeira verificação se existe, se não existir, ele vai tirar de todos que existem, então vai deixar todos sem a classe ativo, então nenhuma estrelinha vai ser seletado. Então nós vamos adicionar ativo no target, ou seja, que é o elemento principal que nós estamos clicando. Se você não sabe o que é sobre target, aqui na descrição vou deixar um link de um vídeo onde explica em detalhes sobre o target e o related targets, que é muito importante você aprender na linguagem JavaScript, tá ok? Então é isso que nós vamos fazer e ele vai ser preenchido somente até a estrelinha 3, porque é o único que tem a classe ativa e o restante vai ficar totalmente vazio. Então nós vamos começar a digitação do nosso script e nós vamos colocar abaixo do nosso código. Vamos colocar script, vamos seletar todas as nossas estrelinhas, que é var stars, eu vou chamar variável stars, vou colocar document, query, selector, vou seletar todos, aqui nós temos a opção de seletar todas elas de uma única vez, e eu vou colocar star icon, assim vai seletar todas elas de uma única vez. Por enquanto estamos seletando e armazenando todos os nossos elementos dentro da variável stars. E agora nós vamos realmente realizar o nosso evento de clique. Quando clicarmos nele, então será realizado a avaliação. Então document, vamos usar o add event listener, tá ok?
Eu já tenho um vídeo ensinando um pouquinho mais de detalhes sobre isso, que eu vou deixar também na descrição. Então, o evento será chamado através do clique e nós vamos executar alguma função, tá ok? Então, muitos têm dificuldade em realizar como criar essa parte, essa estrutura desta função. Então, eu vou voltar aqui tudo de novo essa parte. Então, simplesmente nós colocamos a função add event listener, tá ok? Então, agora como que vai ser executado este evento? Então, nós colocamos entre aspas, eu vou colocar o click, você pode colocar mouse over, mouse out, vai depender do seu evento que você queira criar. Agora, em seguida, eu vou colocar vírgula. Agora, qual que a função vai ser executada? Você pode chamar function, agora você coloca os parênteses, em seguida nós colocamos as chaves, tá ok? E agora vamos executar isso daqui. E agora nós temos que também armazenar o nosso evento dentro de uma variável, tá ok? Quando nós usamos o target, nós precisamos captar qual que é o elemento que está sendo executado este evento, que no caso vai ser o clique. Ao clicar em algum desses elementos, então ele vai ser armazenado as informações deste evento dentro da variável e, mas você pode colocar qualquer valor aqui nesta variável, tá ok? Criado o nosso evento, agora eu vou captar as nossas classes de cada elemento. Se eu clicar no elemento 2, então eu vou captar quais são as classes que estão armazenadas aqui. Então eu vou chamar de var class star, somente para nós identificarmos. E como que nós fazemos? Eu vou colocar o e, porque eu estou captando a informação do elemento que está executando este evento. E no caso vai ser e target. E nós vamos captar class list. Vamos captar todas essas classes para nós verificarmos se existe a class ativa. Agora em seguida, o que eu vou fazer? Fazer uma verificação se existe ou não essa determinada class ativa. Então o que nós vamos fazer? Se caso não existir em class star contains, por que eu estou colocando contains? Eu vou verificar se existe ativo, tá ok? Então aqui ele está fazendo uma verificação. Se caso não houver essa class ativo, por exemplo, no terceiro não tem, então ele vai entrar nesta condição, ele vai executar esse código, ok? Agora se eu clicar no primeiro, como ele tem, então ele não vai executar esse código. O que nós fazemos agora? Nós temos que tirar dos outros que possuem um ativo. E para isso, como nós temos vários elementos dentro desta variável, então nós temos que fazer uma verificação em todos eles. Verificar no primeiro, tirar o ativo, no segundo, tirar o ativo e assim por diante. E deixar totalmente vazio a nossa classe, deixando somente o star icon. E como que nós fazemos isso? Nós vamos no stars, tá ok? Porque é aqui que estão armazenados todos os nossos elementos. Vamos usar o for each. Se você não sabe como usa o for each, eu vou deixar aqui também na descrição um link de um vídeo onde eu ensino também em detalhes como funciona a estrutura de repetição for each, tá ok? E aqui eu vou armazenar simplesmente uma estrela, vou colocar star no singular, e agora eu vou tirar a nossa classe ativa. Então como que nós fazemos? Nós colocamos star, tá ok? Porque agora eu vou seletar individualmente, porque estão aqui estão todos, aqui eu vou seletar individualmente. Class list, vou verificar as classes que estão aqui dentro deste elemento, e agora eu vou colocar remove, tá ok? O que nós vamos remover? A classe ativa, tá ok? Por enquanto, o que está acontecendo aqui? Se eu clicar aqui no terceiro, por exemplo, então ele vai tirar de todos os nossos elementos o que tiver ativo. Então vai ficar somente a classe star icon. E agora o que nós temos que fazer é adicionar ativo naquela que foi clicada. Mas só prestando atenção em detalhes aqui na estrutura do for each, que nós temos que colocar function, tá ok? Vamos colocar function, aqui que fica o nosso código, nosso script. Então vamos excluir aqui, tirar daqui, colocar aqui dentro. Vamos apagar aqui, beleza? Então o for each ela tem essa estrutura onde nós temos que chamar alguma função. Agora vai funcionar corretamente. E agora nós temos que adicionar a classe ativo naquela que nós clicamos. E como que nós fazemos isso? Nós vamos seletar esta aqui, que é o principal, tá ok? Nós colocamos class star e vamos adicionar ativo. Agora vamos aqui no navegador, vamos ver se está funcionando, vamos atualizar. Então está aqui, a parte do CSS está funcionando corretamente, vamos clicar aqui no terceiro. Então como você pode perceber, ele foi adicionado aqui no terceiro. Se eu clicar no quinto, ele foi setado também, todos ficaram preenchidos. Se eu clicar aqui no primeiro, também foi adicionado aqui no primeiro, tá ok? Então nós podemos ver que já está funcionando corretamente o nosso código. Agora só para fechar com chave de ouro, vamos captar esses valores. Nós queremos captar os valores que estão preenchidos aqui. Então o que nós fazemos? Vamos mostrar aqui no console log mesmo. Console log. Nós captamos aqui o elemento. Nós vamos captar a informação do elemento que nós clicamos. Então nós colocamos o e porque está armazenado aqui. Target. Nós colocamos get attribute, tá ok? Nós vamos captar o atributo que está em data avaliação. Agora nós já estamos captando as informações, então vamos verificar se está funcionando corretamente. Vamos inspecionar nosso código, clicando Ctrl Shift I, vamos abrir aqui o console, vamos aumentar aqui.
Agora vamos ver se está funcionando. Vamos clicar aqui no terceiro. Então, como você pode perceber, já apareceu o número 3 aqui, porque ele está funcionando corretamente. Vamos clicar no 5, então ele apareceu o número 5. E agora você pode pegar essas informações e enviar para o banco de dados. Então, como você pode perceber, é bem simples criar um sistema de avaliação. E aqui a maior parte nós criamos através do CSS e o JavaScript ficou responsável somente para o clique. E agora chegou a hora de nós fazermos a revisão dos nossos códigos. Você que já me acompanha há um bom tempo já sabe que aqui eu trabalho com a metodologia OSI, e é necessário nós fazermos a revisão desses códigos. Se você não sabe como funciona na prática essa metodologia, então assista o vídeo em detalhes, aqui está aqui na descrição, onde ensino em detalhes na prática como funciona esta metodologia. Então agora vamos fazer uma revisão nos nossos códigos. Como adicionar a setinha depois do conteúdo ao passar o mouse no seguinte elemento. E para adicionar a setinha nós usamos o Alt 26, tá ok? Usamos essas teclas junto, então vai aparecer a setinha. E como que nós fazemos isso? Simplesmente usando o pseudo-elemento after. Então nós temos button, nós colocamos o pseudo-class hover, que é de passar o mouse, e o after, o pseudo-elemento after, e assim vai ser adicionado a nossa setinha depois do elemento. E para colocar antes, nós usamos o pseudo-elemento before. Como que nós seletamos todos os elementos precedentes da div? Então nós temos a nossa div e temos os elementos precedentes que são a tag p. Como que nós seletamos todos eles? Nós usamos aqui o operador, que é o operador till. Então desta forma ele vai ser seletado todos os elementos precedentes da tag div, tá ok? Agora como que nós seletamos o elemento adjacente, ou seja, somente o próximo elemento que seja adjacente à div, que seja irmão da div. Então nós usamos agora, desta vez, usamos o operador mais, então desta forma será acertado apenas o próximo elemento em relação à div, que seja precedente à div, tá ok? Então por hoje é só, espero que você tenha gostado desta aula. Se ficou alguma dúvida você pode deixar nos comentários, assim eu posso criar uma aula ainda em mais detalhes para você de como funciona o sistema de avaliação. E se quiser também eu posso criar um sistema de avaliação onde podemos fazer uma integração com o banco de dados e depois captar a média dessas informações, porque cada um avalia de alguma forma. Uns avalia 5, outro 4, 3 e nós podemos pegar uma média e mostrar para o usuário essas informações. Se ficou alguma dúvida e se tiver sugestão, pode deixar nos comentários, assim eu posso criar aulas mais específicas para você, tá ok? E se você não se inscreveu, se inscreva no canal, assim você vai receber notificação de todas as aulas que eu publicar aqui no canal, tá ok? Então fui e te espero na próxima aula.